Fala pessoal, lembram de mim, a dona desse canal que andou um pouco sumida? Então, eu decidi voltar hoje para comentar um pouquinho sobre a série Maid que saiu na Netflix. Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight. So you're homeless. I had a home and then we left it. You're here. You can breathe. Trial. Oh, I'm starting today. That's good news, ain't it, broke girl? I can't quit. Por enquanto, trata-se de uma minissérie de 10 episódios baseados no livro de Stephanie Land sobre a vida dela, inspirado na vida dela como uma mulher que tem uma filha e que precisou se virar nos 30 para conseguir sobreviver nesse mundo. É basicamente isso. Eu não sei até que ponto os eventos na série traduzem realmente tudo que tá no livro e que traduz também tudo que aconteceu na história da Stephanie Land, mas me dá uma carga de realidade muito grande. Então, é uma série, é uma minissérie, se não tiver segunda temporada nem nada, que conversa muito com a realidade, que conversa muito com a força dela, que conversa muito com a situação social, que ela tá inserida e que outras pessoas, que ela estava inserida e que outras pessoas estão inseridas também. Aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, a Alex, interpretada pela Margaret Qualley. Eu não sei se vocês sabem, ela é filha da Andie MacDowell, também, que faz a mãe dela aí na série. Andie MacDowell é uma atriz conhecidíssima e fez 4 casamentos e um funeral, Passaporte para o Amor. Basicamente, aí você vai acompanhar então a personagem da Alex, que sai de um relacionamento abusivo. Ela pega a filha dela no meio da noite e sai. Basicamente, ela não tem conhecimento sobre estruturas de apoio, estruturas sociais, apoios sociais para pessoas na situação dela, até porque no início da série ela não se enxerga numa situação de vulnerabilidade, com relação ao parceiro. Isso é muito interessante. Ela não entende que ela tá numa situação de vulnerabilidade, porque na cabeça dela, ela acha que a violência é apenas quando o cara dá um soco na sua cara, entendeu? Então, até ali, ela não conseguia se colocar nesse espaço, ela não conseguia se colocar no espaço de alguém que precisava de ajuda. Ela até menciona isso para uma assistente social, eu interpretei a mulher lá como sendo uma assistente social, eu tô traduzindo pra nossa realidade. Ela fala, não, mas isso aí que você tá me oferecendo é coisa pra quem tá precisando mais que eu. Ela não se vê como alguém merecedora. Olha só que interessante, A primeira coisa que ela faz é ir procurar um emprego. O que for, o que aparecer, ela pega pra ir trabalhar. A autora, da história, e que falando sobre a própria vida, ela fala que o trabalho ali não é uma questão de redenção e olha só, se você trabalhar muito você vai conquistar tudo, que não sei o que. Não, trabalho é uma realidade, nem sempre vai dar super frutos, você não vai ficar necessariamente rico, não é redenção. Ela nem pensa muito na questão de advogado, com relação à guarda da filha. Ela não pensa em acionar os órgãos de proteção, porque ela não se enxerga nessa situação, de vítima de violência doméstica. É uma coisa que é desconstruída nela ao longo da série. Então eu acho muito curioso. Ela vai trabalhar e uma sucessão de coisas horríveis que acontecem com ela. Porque, gente, acho que o mundo da pessoa começa a capotar, Realmente uma situação muito estressante. A guarda da filha dela é retirada dela e passada para o marido, porque, em tese, ela saiu da casa deles sem acionar uma polícia, sem acionar ninguém, sem ter nenhuma evidência de violência ou abuso ali. Então a justiça, acho que naquele momento em que é até interessante. Gente, a série, ela tem um ritmo muito interessante, ela é rápida, ela é dinâmica, a forma como as coisas são narradas é uma forma muito jovem, tem o uso de várias metáforas e tem alguns usos de ironia e tem alguns usos de algumas figuras. Eu não sei descrever aqui, alguém por favor me coloca nos comentários, e que pra mim eu achei muito interessante, assim, que dá uma certa leveza pra uma coisa que é bem dramática. No momento que ela tá lá na audiência com o advogado, eles ficam legal, ou seja, porque pra traduzir pra gente que a Alex não tá entendendo nada, ela sabe que eles estão usando os termos legais, mas o que tá acontecendo ali? Ela foi totalmente pega de surpresa, porque na cabeça dela era só ela pegar, resolver e se virar, e o mundo, a estrutura não é exatamente assim, Pra justiça, ela simplesmente pegou a filha dela no meio da noite e sumiu com a filha dela. Então a justiça entendeu que a menina deveria retornar para o lar de origem ali até que a situação fosse resolvida. Então realmente assim, já fica uma certa crítica ali pro sistema, mas por outro lado, gente, eu já fiz parte um pouco do sistema, assim, eu entendo que realmente você não sabe exatamente o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, não tinha exatamente testemunhas do que aconteceu ali e tal, então realmente fica um pouco complicado tirar uma criança de dentro do lugar de origem dela e sumir com essa criança sem que você tenha evidência de alguma coisa.
é realmente assim, é uma situação muito complicada. Até porque até aquele momento ela não tinha se colocado ali como uma vítima, né, de uma relação abusiva e tal. Ela tinha simplesmente saído de casa na cabeça dela, e aí esse alerta só é aceso ali, né, só é colocado em questão quando ela fala onde ela tá morando, que em determinado momento ela consegue ir lá morar no abrigo. Então já acende um alerta, né, que é uma situação de vulnerabilidade e violência doméstica. Mas até então, realmente, você não sabe o que aconteceu. Eu acho que é uma coisa que as pessoas não entendem. Na justiça, a justiça é um sistema que tenta diminuir erros, mas não tem como você zerar todos esses erros. Porque simplesmente ninguém sabe o que aconteceu, né? Ninguém tem o olho de Deus, assim, ninguém é onisciente. E só confiar em relatos, assim, é uma coisa complicada na justiça, né? Principalmente quando envolve direitos de criança e tal. É por isso que, normalmente, pelo menos que no Brasil, envolve psicólogo, assistente social, envolve toda uma equipe quando é situação de vulnerabilidade para investigar bem o que aconteceu, para oferecer amparo, tudo isso. Situação anda, a Alex se ferra. Gente, eu nunca vi uma menina se ferrar tanto, mas continuar seguindo em frente. Isso que é muito legal, né? A série mostra, é uma personagem muito resiliente, na minha opinião. Ela passou por muita coisa. E ela tá sempre seguindo em frente, tentando dar um jeito de se virar. E eu acho interessante que a motivação dela é: eu preciso cuidar da minha filha. Só que ela não tem apoio nenhum, né, praticamente, que a mãe dela tem algum tipo de transtorno mental. Em determinado momento, ela consegue se instalar num lugar legal, arruma um crush. Quando você sente que a vida dela, finalmente vai começar a andar nos trilhos, vai começar a dar certo com ela, vem a outra paulada, né? É que nem aquela coisa do Rock Balboa. It ain't about how hard you hit. It's about how hard you get hit and keep moving forward. Não importa o quão forte você bate, importa o quão forte você apanha, praticamente. Você leva um soco e você continua seguindo em frente. E ela é uma personagem que é assim. E eu acho que por isso que a série fez tanto sucesso, né? Eu acho que é um tipo de coisa que conversa com as pessoas. Eu acho que as pessoas querem ter um pouco disso. O Sean, ele aparece e ele com os amigos deles conseguem meio que estragar o aniversário da filhinha deles. Gente, eu vou ser meio julgadora aqui, mas vou ter que ser, porque... Gente, escolham bem as suas amizades, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que vão te apoiar ou que não vão te apoiar. Gente que só quer saber de festa e bebedeira, dificilmente vai estar lá pra você no momento difícil, né? Não, eu não tô falando assim daquele amigo que te apoia e que gosta de uma festa ou outra, não. Sabe esse amigo de festa? Gente que não sabe nada da sua vida, não te conhece, não tá nem aí pra você, mas só quer sua companhia pra poder usar droga, basicamente, e fugir da realidade. É basicamente isso. Escolha bem quem vai estar ao seu lado, porque essas pessoas podem não só não te ajudar, como elas podem estragar uma coisa boa que você tem, tá? No caso do Sean, eu preciso levantar aqui que eu acho que a série fez um excelente trabalho em mostrar que ele não é exatamente só um cara unidimensional. Aliás, nenhum personagem ali eu acho que é unidimensional. Todo mundo tem as suas próprias questões que acabam impactando as relações entre eles. Tanto a Alex quanto o Sean vêm de lares desestruturados que tem uma forte presença do abuso do álcool e das drogas. Então são pessoas marcadas por isso. A Alex com seus traumas, com relação ao pai dela e com a questão à mãe também, e o Sean provavelmente com relação à mãe, tem ali uma questão com a relação entre ele e ela. Entendo, eles não tinham a quem buscar mais, chegou uma hora que era só ele e ela. E no caso do Sean, ele é uma pessoa que tem que batalhar contra o abuso de substâncias, né, álcool e tal. E eu acho que a série fez um bom trabalho em simplesmente não mostrar um cara unidimensional, porque existe uma coisa que quem tá de fora, quando escuta a pessoa falar, né, sobre essa questão de relacionamentos desse tipo, a tendência é simplesmente colocar as duas pessoas em duas caixinhas e fica raso. Você não consegue entender a dinâmica que você tem por trás. Aí, às vezes, a moça retorna pro relacionamento e todo mundo fica, lá, sua, não sei o que, gostou e que não sei o que lá. E eu acho que a série mostra muito bem isso, o porquê que às vezes a pessoa volta. Porque a questão é que, no caso de um relacionamento abusivo, é uma dinâmica ali. E o cara, o Sean ali na série, ele não é mostrado como uma pessoa ruim unidimensionalmente. É isso que eu tô querendo dizer. Existiam algumas
coisas nele, algumas qualidades nele que a Alex enxergava. E foi isso que fez ela se encantar no primeiro momento. No final das contas, ela não retorna pra casa dele por conta dele, exatamente. Ela retorna porque ela não tinha mais pra onde ir. Entende? Existe toda uma circunstância, né, ao redor desse tipo de situação. Então não dá pra simplesmente julgar assim, você é fraca e você é um cara monstruoso. Não, em determinado momento da série, ele tenta até melhorar. Ele tenta arrumar um emprego fora, né, do bar. Ele vai para as reuniões do AA. Então, ele é uma pessoa que provavelmente precisa das reuniões do AA, que precisa de terapia. Mas entenda que até tudo isso, existe um custo nisso, né? Porque se você não tem emprego, você vai ter que arranjar emprego onde der, né? No caso dele foi no bar. Aí depois ele conseguiu lá um emprego de marceneiro, só que aquilo, o abuso de substância, a questão emocional dele, que acaba influenciando também no consumo do álcool, tem ali o seu papel. Ele não tem condições de manejar uma serra elétrica, por exemplo, estando intoxicado. Então, isso influencia na questão de geração de emprego. O que acontece? Ele não consegue manter esse emprego, aí se sente impotente, aí dá um soco na autoestima. Aí a pessoa, para tentar lidar, né, para regular com essas emoções, aí consome o álcool. Aí vira uma bola de neve. Eu não acho que a série fez um papel de conseguiu mostrar essa dinâmica, né? E nisso a Alex lá no meio, e nisso tem a questão da participação do pai da Alex ali, que eu também achei muito interessante, a questão do histórico dele com relação à bebida e o fato de que ele foi o cara que puxou o Sean para tentar fazer um tratamento. Não dá para ficar fazendo um juízo de valor assim dessas coisas, porque são pessoas, né? Pelo menos, eu vou enxergar pessoas. Eu entendo que tem muita gente que só consegue enxergar a estrutura social e estatísticas. Não, eu gosto de enxergar pessoas, eu gosto de enxergar as dinâmicas e os contextos do que tá acontecendo ali naquele lugar. Eu acho que, por exemplo, o pai dela é um tipo de história de um cara que errou e tava buscando a redenção dele e, né, foi para as reuniões do AA, que ele também tinha problema com álcool. Eu acho que ele é um cara que meio que se acertou ali, né? Embora tenha toda essa amargura e ressentimento com relação a Alex, né? Por conta do passado. Eu achei isso muito interessante também, porque ela guarda essa questão com ela, porque nunca foi resolvida, né? Eles nunca desenvolveram um relacionamento depois disso. Ele parece que não foi muito atrás, eu acho que até por uma questão de culpa. Posso estar errado. Não sei, o que vocês acham? Deixa aí no comentário. De qualquer forma, no caso, assim, a Alex quase tem a vida lá, quase consegue desenvolver, ia dar um jeito. Aí tem a questão da mãe dela. Entenda, gente, é uma questão muito difícil, porque olha só, o pai da Alex tinha questões com álcool. A mãe dela tinha algum transtorno. Eu acho que eles levantam um diagnóstico de bipolar, sério. Ela foi responsável pela mãe dela. Ela cresceu com muitas responsabilidades, provavelmente infância difícil, aí cresceu tendo que cuidar da mãe, a mãe tendo essas questões, a mãe se envolve também em relacionamentos, assim, né, com as intenções dos caras um pouco questionáveis, porque a mãe dela também tá em uma situação de vulnerabilidade. Então, nossa, meu, que vida difícil dessa Alex. Aí a Alex, com aquele crush dela, não dá certo, porque o cara tava tentando ajudá-la, só que realmente chega uma hora que ela vira pra ele e fala, olha, por enquanto, a gente não tá em pé de igualdade. Eu sou o seu caso de caridade. Será que dá pra desenvolver um relacionamento daí, dessa circunstância onde eu tô? Aí, né, ela tem um relacionamento, né, passa uma noite com o pai da filha dela. Gente, o sentimento não vai embora, não é assim, você fechou a porta e ponto. Não é assim, o seu sentimento não... Você não apaga história, você não apaga sentimento. Não dá pra esquecer, né? O pessoal fala muito esses negócios de relacionamento. Não, quero esquecer essa pessoa. Gente, não vai esquecer. Mas você pode aprender a lidar melhor com essas memórias, você pode buscar um futuro diferente, né? Ela tem lá um relacionamento, passa uma noite com o pai da filha dela. Quando ela retorna lá pra casa do crush, ele solta umas coisas na cara dela, dá uma humilhada, e aí já fica insustentável a coisa. Ela pega, sai, tenta retomar a vida, não consegue, aí ela volta pra casa do Sean, e aí nesse momento eu interpretei como se fossem sintomas depressivos, pelo que eu entendi, mas outra coisa excelente, boa da série, né? Eles mostram ela meio que cavando um buraco na floresta, tudo escuro, aquelas raízes de árvore todas distorcidas, meio que para traduzir esse momento em que ela tá se sentindo desamparada, em que ela tá paralisada, porque realmente, assim, uma tristeza muito profunda, tudo tá dando errado. Viver sendo oprimida desse jeito, realmente é difícil você ficar se
vai. Em determinado momento ela vai pra terapia, eu não lembro em que... Já faz um tempo que eu assisti a série, então eu só achei tempo pra falar sobre ela hoje. Em algum momento ela vai pra uma terapia e conversa sobre esses eventos, ela aprende a contar a própria história, tá? Eu não sei se foi antes ou depois, mas entendo que numa situação dessa é imprescindível terapia. Procura um psicólogo, tá? Pra ajudar a desenvolver a autoestima, porque, gente, acontece que a autoestima da pessoa vai lá pro chão. E em determinado momento, aí que tá, ó, os tipos de violência que vão aparecendo, não é só um soco na cara, né? Nesse momento que ela volta pra casa do Sean e as coisas realmente degringolam pra valer, né? Ter o controle financeiro, né? A pessoa se sente desamparada financeiramente, ou seja, eu não tenho pra onde ir porque eu não tenho dinheiro. E a gente vive numa sociedade onde você precisa ter dinheiro. Ou seja, pra onde que ela vai? Não tinha pra onde correr. Minar a autoestima da pessoa, tá? Verbalmente, fala, você não consegue fazer nada, você não vai conseguir, eu estou tentando fazer tudo, eu estou tentando dar a melhor vida pra você. Tem uma hora que ela consegue um emprego, o que o Sean faz? A outra forma dele conseguir controle sobre ela. Pega o carro que tinha sido o crush dela, que tinha dado pra ela, tinha feito a doação pra ela. O Sean cata o carro e dá um sumiço no carro. Eu nem sei se ele devolveu esse carro de verdade. Tudo aquilo que possibilitaria que ela tivesse a independência financeira dela, a independência emocional dela, ele tá tirando. Tem muita gente que... O Jordan Peterson fala muito isso e existe um certo consenso aí que as pessoas têm que acham que homens fortes são perigosos. E o Jordan Peterson fala, não, você tem que ter cuidado com as pessoas inseguras. Porque as pessoas inseguras, elas estão sempre alertas, elas estão sempre prontas para reagir, e uma hora elas podem ser violentas. E a violência, ela se expressa de várias formas, né? O Sean, ele é um cara que nasceu num lar desestruturado, teve questões com a mãe, ele parece que cresceu como uma pessoa super insegura, que teve que se voltar pro álcool e drogas para conseguir regular suas próprias emoções. A autoestima da Alex... A princípio, pra mim, me pareceu até boa, porque ela simplesmente pegou, quando ela sentiu que a coisa ia ficar ruim, ela simplesmente pegou e saiu daquela cena. Um dos pilares da autoestima é essa autoeficácia. Eu sinto que ela sentia que ela tinha essa autoeficácia. Só que realmente é um dia inteiro uma pessoa falando de você, falando da sua aparência, falando do seu trabalho, minando o seu trabalho, realmente dá uma balada na autoestima, né? E aí ela fica lá com a autoestima bem arrasada, até que ela consegue sair daquela situação novamente. E aí ela tá pronta. Ela já passou por tudo isso, ela aprendeu com essa jornada, ela vai atrás da advogada, aí a primeira moça lá com quem ela trabalhou, moça, você foi chata, hein? Moça, trata melhor a pessoa que trabalha com você. Não é que é uma pessoa ruim, a empregadora dela lá, a dona da casa chique, não é que ela é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tava passando por problema, tava ressentida, a pessoa vai tentando reprimir isso, só que existe um certo tipo de agressividade que, assim, quando a gente tá reprimindo muita coisa, e a gente não tá sabendo lidar com essas emoções e tá doendo muito, a gente fica agredindo outras pessoas com palavras, com gestos. Não é que você sai no soco com as pessoas, mas você fica soltando, ou alfinetadas. Foi isso que aconteceu com ela, porque ao longo da história a gente também descobre que essa moça, a empregadora, também tinha as próprias questões, tava separando, descobriu, acho que traição, tava com o filho pra vir. Gente, imagina que tensão, né? Dá pra viu? É uma série de pessoas imperfeitas. Eu gostei muito disso. Uma série de pessoas imperfeitas tentando lidar com seus próprios dramas e sem entrar nessa dicotomia de bom, mal. Veja, você entender as complexidades do relacionamento dela com o Sean e por que ela voltou não faz com que você ache ok o comportamento dele. Entendam isso, não é bem assim. Aí, bom, enfim, ela consegue arrumar essa advogada, ela consegue entrar na faculdade de novo para continuar os estudos, que foi mais ou menos o que aconteceu com a Stephanie. A Stephanie Land, ela conseguiu voltar a estudar, ela começou a escrever artigos livres, virou escritora, escreve em memórias e tal, é mais ou menos essa a linha da nossa personagem Alex lá. E aí, no final, o Sean, ele aceita todas as propostas dela com relação à filha, ele reconhece que ele tem um problema e que ele quer melhorar. Ai, nossa, essa série é um show, hein? Eu achei que foi um pouco longa, mas ai, que série maravilhosa, gente. Eu amei essa série. Muito boa. A atuação da Margaret Qualley é muito boa. A atuação de todo mundo ali é muito boa. A menininha é muito fofa.
Eu gostei muito da moça que cuida do abrigo, ela me passa um ar de quentinho, um ar de empatia. Eu achei legal que elas colocam lá as cenas da terapia em grupo, cada pessoa contando a sua história. Acho que faz com que você se sinta menos sozinho, né? Porque tem muita gente que acha que tá passando por tudo sozinho. Eu achei legal também que existe esse incentivo de escrever a própria história ali naquele movimento terapêutico ali que eles estão fazendo, porque o interessante de escrever a sua própria história, isso é uma coisa que eu vi do Jordan Peterson também, tem vários vídeos dele falando sobre isso, é que você consegue situar exatamente cada coisa no seu espaço-tempo, porque quando a vida tá acontecendo e os sentimentos estão borbulhando, você não consegue separar coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo no presente e coisas que eu planejo pro meu futuro. Vira tudo um rodamuinho, assim, ó. Você não consegue separar. Isso acho que deixa angustiado e aflito. Agora, quando você escreve a sua própria história, você consegue... O ato de escrever faz com que você pense e faz com que você tenha que ordenar esses pensamentos. E aí, no momento que você consegue ordenar esses pensamentos e colocar no papel, você consegue encaixar cada acontecimento num período histórico, ler sobre ele, entender ele, compreendê-lo, entender que hoje, no presente, é uma situação um pouco diferente e que para o futuro você pode melhorar. Ele tem um projeto que se chama Self-Authoring, que você escreve sobre a sua vida. E por fim, nós temos a Alex, né, encerrando a série, pegando a filha dela e indo viajar sem a mãe, né? Ela ia levar a mãe fica um tempo internada, porque ela tem lá um episódio. A mãe se sente traída por ter sido internada. Também é outra questão difícil de lidar com uma pessoa que tem algum transtorno. Com qualquer pessoa. É essa questão de ajudar. Eu sempre falo que é muito complicado, porque dependendo da pessoa, a sua ajuda, às vezes não solicitada, é muito mais um autoritarismo sobre a vida de uma outra pessoa. Desejo de controle sobre a vida da outra pessoa. Aquilo que a gente acha que a gente está ajudando, na verdade a gente está sendo às vezes inconveniente e controlador. Essa é a verdade. E às vezes existe uma pessoa que precisa muito de ajuda, você faz aquilo que é certo para ajudá-la, né? Ela não está em condições de consentir nada, e essa pessoa ainda assim vai se sentir traída, porque ela não queria essa ajuda. É complicado, gente. É preciso que a pessoa queira ser ajudada, peça ajuda e queira ser ajudada. Tem gente também que vai pedir ajuda e que é mais só pra ganhar atenção, mas ela não quer realmente resolver uma situação. E a Alex, ela tem essa coisa de... Ela assumiu pra si a responsabilidade de cuidado e de resolver as situações, porque desde criança, provavelmente, ela teve que assumir esse papel com a mãe, de cuidar da mãe. Só que eu acho que ela teve que... No final da série, ela reconhece que não dá. Não tem como. A mesma coisa o Sean, o pai da Alex vai ajudar o Sean, só que naquele momento ele não quer ser ajudado. E também não dá pra você ficar se expondo ao comportamento dele, já que ele não tá disposto a mudar. Também não é assim só, eu quero mudar. Você tá fazendo alguma coisa pra mudar? Você entender o comportamento da pessoa, você entender o que levou ela a fazer tal coisa, não significa que você tem que se submeter a abuso. Eu queria saber o que vocês acham da série, se vocês gostaram, se vocês leram o livro e o que mais vocês gostariam de acrescentar aqui, tá? Fico por aqui então, beijos, tchau!